Saudações, sejam todos bem-vindos ao Especial Informação aqui na MBC TV. Hoje temos como tema Corredores de Desenvolvimento. E para falar deste tema, contamos em estudo com o professor Ângelo Monjane, ele que é professor na Faculdade de Economia da Universidade Eduardo Mondlane, é professor de Economia Internacional, Finanças e Comércio Internacional e também é consultor. Portanto, professor, bem-vindo ao Especial Informação. Muito obrigado por me ter aqui e obrigado àqueles também que nos seguem neste momento. Exatamente. Muito obrigado, professor, por nos conceder esta entrevista. Vamos mesmo falar dos corredores de desenvolvimento. A primeira questão que lhe faço, o que é, portanto, um corredor de desenvolvimento? Muito bem. Um corredor de desenvolvimento é um espaço geográfico, normalmente à volta de rotas de transporte que tem como objetivo organizar projetos de desenvolvimento baseados principalmente em infraestruturas como estradas, linhas férreas, pontes, portos e, portanto, eu repito que é um espaço de desenvolvimento. No caso do corredor de Maputo, esse espaço é de mais ou menos, em termos de extensão, comprimento, 600 quilómetros. Exato. Exatamente. E qual é a importância do corredor de desenvolvimento, sobretudo deste corredor do Maputo? A importância dos corredores de desenvolvimento é criar economias de escala em termos de facilitar as condições de produção, em termos de facilitar, em termos de criar emprego, por exemplo, é uma das coisas mais importantes nestes corredores. Mas a existência de estradas, de linhas férreas que transportam mercadorias, portanto, dos pontos de produção para os portos é muito importante. Exato. Mas igualmente importante é a existência dessas estradas, dessas linhas férreas como canais, como facilitadores também de outras áreas de desenvolvimento, como, portanto, para além do comércio, não é? Transportar mercadorias dos pontos de produção, das fábricas, das diversas zonas deste corredor para os portos. Também essas linhas férreas servem também de infraestruturas para facilitar o desenvolvimento da agricultura, da indústria, pecuária e outras atividades econômicas, mas também, naturalmente, para a circulação, portanto, para além da circulação de bens e mercadorias, também a circulação
das pessoas é fundamental. Portanto, também tem essa componente que inclui pessoas que circulam em termos de negócios, mas também pessoas que circulam com facilidades em turismo, não é? Em atividades relacionadas com o turismo. Exato. Portanto, os corredores são este elemento, são esta macro infraestrutura que facilita a vida, que viabiliza os negócios e, portanto, fazendo isso, aumenta ou cria um maior bem-estar, cria riqueza, contribui para o aumento do produto interno bruto, portanto, dos países envolvidos, e para o melhoramento das condições de vida e da vida das pessoas que vivem à volta desses corredores. Exato. Nós temos aqui na Zona Sul, portanto, o corredor de desenvolvimento de Maputo, que foi criada, tem o seu historial com a construção da Estrada Nacional número 4, pela concessionária TRAC. Então, em 1997, o governo de Moçambique concessionou, portanto, a Estrada Nacional número 4 à TRAC, e neste contrato há um período de validade de 30 anos. E durante este período, a TRAC, portanto, construiu neste espaço uma estrada, né, que liga Moçambique à África do Sul, e neste momento estamos a observar, portanto, alguma contestação por parte das populações, portanto, que inviabilizam de alguma forma as atividades desta empresa, sobretudo na portagem de Maputo. Como é que olha, portanto, para esta situação, e tendo em conta esta importância que esta estrada tem para o desenvolvimento do país? Claramente que esses acontecimentos são negativas para o desenvolvimento do corredor de Maputo, não é? Como eu dizia aqui, e você próprio dizia, que este corredor foi desenvolvido na base de projetos que requereram investimentos, portanto, para construir as estradas, para construir as linhas férreas, e o modelo, e eles têm um modelo de negócio, portanto, que foi concebido, que foi discutido, que foi acordado, portanto, existem acordos sobre isso. Portanto, as manifestações que têm tido lugar justamente por afetarem o funcionamento normal deste corredor de Maputo, isso tem um impacto negativo, não é? Só para dar uma ideia, não é? Por volta de, estes são os dados que eu tenho, por volta de 2020, havia um tráfego de caminhões pesados só de cerca de 1.600, 1.700 caminhões dia, transportando
carga, portanto, de matérias-primas minerais, transportando produtos agrícolas, mais ou menos num volume de 30 toneladas métricas, isso é bastante. Este corredor, o seu impacto, por exemplo, sobre o PIB, era da ordem, o seu impacto, portanto, na produção. Na produção, a sua contribuição. A sua contribuição para o PIB. Exatamente. Exato. Era da ordem dos 340 milhões de dólares por ano. Não é? Este corredor deve criar já um pouco mais do que isto, cerca de 30 mil empregos. Não é? Estes valores, portanto, são muito importantes para serem prejudicados, digamos assim, por estas paralisações. Por essas paralisações. E é claro que eu estou convencido que as pessoas, quando compreenderem a dimensão que isto representa, certamente que se encontrará uma forma de, portanto, libertar, portanto, permitir que as atividades do corredor continuem a funcionar normalmente, porque tem um impacto negativo, imediato, um pouco para tudo e para todos que estão à volta deste corredor. Isto significa, eu adiantaria dizer, isto significa que é preciso construir ou criar uma estratégia de comunicação muito rapidamente que permita que toda a gente possa compreender, porque, de contrário, sempre vamos compreender, mas vamos compreender quando for tarde ou muito tarde. Alguns destes projetos que se paralisam podem não voltar a retomar, ou para retomar tem custos muito altos. Exato. Mas esta estratégia de comunicação que aqui fala, quem deve criar esta estratégia de comunicação? O governo, que recebe as receitas que provém deste corredor, ou então a própria empresa concessionária? Todos. Exato. Todos. A responsabilidade do funcionamento deste corredor, cada um tem as suas responsabilidades. O governo deve garantir, portanto, a segurança, a ordem, naturalmente, com base naquilo que está estipulado na concessão, nos contratos da concessão, mas as empresas relacionadas, neste caso a TRAC, também tem que é parte da cadeia de valor nesta estratégia de comunicação. Exato. Não é? Portanto, falo de estratégia de comunicação no sentido de garantir que as pessoas tomam consciência da importância deste corredor para o seu próprio bem-estar, não é? Sobretudo as pessoas à volta, ou que vivem à volta deste espaço abrangido pelo corredor. Pelo corredor. Exatamente. Olhando, portanto, para aquilo que é a segurança rodoviária ao longo da Estrada Nacional número 4, a TRAC precisa, portanto, cobrar as taxas
ao longo da Estrada Nacional número 4 temos duas portagens, a de Maputo e a de Moamba. Para manter essa estrada precisa, portanto, cobrar estas taxas, que é, portanto, para garantir a segurança rodoviária. Entretanto, os automobilistas, alguns interceptados pela MBC-TV, mostraram-se, ou seja, não querem pagar a taxa. Como é que olha por isso? Olha, eu estou convencido que volto a esta questão de estratégia De comunicação. De comunicação. Eu estou convencido que uma explicação detalhada é essencial para as pessoas perceberem. As pessoas têm que perceber porque é que têm que pagar um determinado valor. Naturalmente, não é toda a gente tem capacidade de perceber porque é que aquele preço foi estabelecido. Não é isso que é necessário, nesse detalhe. Mas é importante que as pessoas compreendam que a única forma de você ter aquela estrada que lhe leva ao serviço, que lhe leva ao hospital, que lhe leva à escola em condições, é preciso... Isso tem custos. Exato. E esses custos são partilhados muitas vezes, entre o governo, as próprias pessoas que usam a estrada, não é? E, portanto, esses custos, a estrada não vai funcionar. Antes de se definir este corredor de Maputo e implementar um conjunto de projetos de manutenção, primeiro de construção e depois de manutenção. Só para ir de Maputo a Ressano Garcia era um pesadelo, não é? Exato. Depois disso, vimos a mudança qualitativa, não é? Que se operou, que portanto, é agradável e funcional para toda a gente. Portanto, não pode ser que, por razões de ordem política e outras, quer dizer, que isto funciona, este acordo com os governos assinam com essas empresas, são acordos legais, que, em princípio, vinculam a nós todos, vinculam a todos cidadãos, e não se pode permitir, por razões de natureza emocional, quaisquer que eles sejam, que elas perturbem esta situação, não é? Eu falava de 35 mil empregos que foram criados à volta do corredor. Se o corredor ficar paralisado, esses empregos deixam de existir. Mas qual será, portanto, o impacto imediato na economia quando este corredor de Maputo, portanto, não está a funcionar em pleno? O impacto imediato, para já, é que a contribuição que o corredor faz para o PIB, para a criação de riqueza, para a produção. Eu não tenho números para dizer isso, mas esse tipo de estudos serão feitos e publicados brevemente, e aí vamos ver que a situação criada foi bastante grave. Não é? Estes corredores, vou-lhe dar outro exemplo, no setor social. Desde que começou a funcionar o corredor de Maputo, já falei dos empregos, mas posso dizer que, por exemplo, o número de camas em hospitais ou unidades sanitárias aumentou em cerca de, acho que 1.500 camas por aí. É muito isso.
à volta deste corredor, o número de médicos em hospitais aumentou, penso que por volta de 2020, por aí, só diretamente ligado com as atividades do corredor, tinham entrado, por exemplo, mais de 150 médicos, o que é muito importante para um país como o nosso e para essa zona por onde. Portanto, o impacto para a economia é muito. Portanto, tem um impacto, eu dizia, tem um impacto a nível do PIB, tem um impacto fiscal muito grande. O impacto fiscal tem a ver com o pagamento de impostos, portanto, que são cobrados pelo Estado moçambicano, que andava por volta, que era superior, impostos a 600 milhões de dólares por ano. Mas se estas empresas, se estes projetos, portanto, isto tem a ver com empresas, tem a ver com aquelas empresas que trabalham diretamente, portanto, nas atividades diretas do corredor, e com aquelas empresas que, pela existência do corredor, a sua atividade, os seus níveis de produção aumentaram, portanto, deles o Estado arrecada, portanto, receitas. Portanto, tem a ver com tudo isso. Exato. 600 milhões de dólares para um país como o nosso é muito dinheiro. Exato. Professor, mesmo para terminarmos este nosso especial informação, alguns automobilistas contestam, portanto, as tarifas que são cobradas ao longo da portagem de Maputo. Como é que olha para as tarifas? As tarifas devem ser reajustadas? Ou como é que olha para isto? Eu penso que depois da situação que se criou, é justo que se olhe de novo para as tarifas e que se explique às pessoas como é que se chegou ou como é que se chega àquelas tarifas. Podíamos ter uma situação em que realmente as tarifas são altas, portanto podem ser reduzidas, mas pode-se também ter uma situação em que aquelas tarifas são baixas e são muito subsidiadas pelo próprio Estado. Não sei qual é a situação real. Exato. Isso tem que ser explicado. Isso tem que rapidamente, porque tem que ser rapidamente. Não é? É preciso criar uma comissão com termos de referência muito claros que vai fazer este estudo, que publica os resultados rapidamente e que as pessoas possam ser trazidas, dizem in confidence em inglês, mas pronto, as pessoas possam perceber. Exato. Não é? Porque é que pagam aquele valor. Se o valor até é mais baixo, as pessoas têm que saber. E as pessoas têm que perceber que o Estado subsidia. O que quer dizer o Estado subsidiar? Exato. Porque às vezes aquelas pessoas estão ali a reclamar, porque vão passar por ali. Se o Estado está a subsidiar, não subsidia só com os impostos daquelas pessoas. Subsidia com impostos de todos aqueles que pagam as taxas. Portanto, não seria justo, em princípio, que o Estado entrasse com grandes, não estou a dizer que não deve subsidiar. Exato. Se isso se justificar, portanto, e se isso tiver lógica econômica. Mas, então, é preciso que se explique. E neste caso, é preciso que se explique e que se... Como é que se chama isto? E que se resolva esta situação. Não pode continuar por mais tempo. E eu estou convencido que nós temos capacidade para resolver este problema. Exato. Muito obrigado, professor. Não temos mais tempo.
Nós estivemos aqui no Especial Informação com o professor Ângelo Mondlane, que falou, portanto, da importância dos corredores de desenvolvimento, em particular o corredor de Maputo, a Estrada Nacional número 4, concessionada pela TRAC, a estrada, portanto, a empresa concessionária que faz a gestão da Estrada Nacional número 4. E nós ficamos por aqui nesta edição do Especial Informação. Nos despedimos com promessas de cá voltarmos na próxima oportunidade.